Todo mundo concorda que a educação é o mais importante e eficiente instrumento de transformação de uma sociedade. Mas e quando os papéis se invertem? E é a escola quem precisa aprender uma lição? Em Pernambuco, os superdotados ainda não encontraram na sala de aula um espaço adequado para desenvolver as habilidades. Sem professores capacitados, como então identificar esses jovens? E o resultado, muitas vezes, por incrível que pareça, é o fracasso escolar. Como mostra a repórter Camila Maciel e o cinegrafista Chico Ibitinga na segunda reportagem da série Superdotados. Na escola em si há muito preconceito, bullying. Eu acho a escola um local muito fechado. O que eu mudaria na escola era o jeito de dar aula. É a opinião de adolescentes superdotados. Eles estudam em escolas diferentes, que mais parecem ser uma só. É o reflexo de uma pedagogia que ainda enxerga todos iguais. Imagine o boletim de um aluno superdotado, notas excepcionais, desempenho de dar inveja aos colegas. É na escola que muitas vezes esse estigma se reforça. Justamente no lugar onde se espera um novo olhar sobre as crianças e adolescentes com altas habilidades. Uma lição ainda difícil para a educação brasileira. Para os especialistas, as escolas ainda precisam aprender a cuidar melhor dos superdotados. É muito comum na escola, qualquer um que seja uma minoria, ter mais dificuldades, porque a escola, como vários outros institutos sociais, são feitos para a maioria. Eles não se preocupam nem se qualificam para ter um atendimento adequado na área de altas habilidades. Todo mundo pensa que o portador de altas habilidades na escola vai ser facilmente identificável como aquele que tira notas altas muito facilmente. E na maioria das vezes isso não acontece. Alan tem 12 anos e desde criança sempre impressionou os adultos com a sua maneira de falar. A desenvoltura precoce do menino prodígio foi parar nas manchetes de jornal, bem diferente do Alan que encontramos na sala de aula. Ele é bastante inquieto, ele costuma, o tempo de concentração de Alan é muito curtinho, daí Alan pede constantemente para sair de sala. 1, 2, 3 vezes. Na aula de matemática, Alan não para em sala. Existem momentos que você só consegue controlar se você fizer com que ele participe. Mas isso não dá para acontecer sempre? Não dá, porque nem toda aula é preparada dessa forma. Tem hora que eu não gosto de estudar, tem hora que eu me sinto cansado, enfadado, tem hora que me dá vontade de mudar. O comportamento das crianças superdotadas é parecido com os sintomas do transtorno de déficit de atenção e da hiperatividade, sendo que a ciência já distingue um do outro. Superdotação não é doença, diferente do TDAH, que é um transtorno neurológico e precisa de tratamento. Erros de diagnóstico são comuns. O primeiro diagnóstico foi hiperatividade, né? Muitas crianças vêm tomando medicação desnecessária. Precisou usar o medicamento, a Ritalina. O neuropediatra não tem conhecimento desses estudos sobre altas habilidades, porque não é competência da área dele, foca apenas na neurologia. E muitos desses meninos estão recebendo diagnósticos que são hiperativos, têm TDAH, têm déficit de atenção e estão tomando remédios sem necessidade. 5 anos de medicação. No ano passado, mesmo obedecendo ao tratamento para a hiperatividade, Alan foi reprovado na 6ª série e a família decidiu ouvir uma segunda opinião. A nova neurologista constatou: Alan tem altas habilidades na área linguística e não desenvolvê-las na medida certa causa frustração e dificuldade de aprendizagem e de relacionamento. Ele só quer conversar com adultos, ele não tem conversar com criança, com pessoas da idade dele. A primeira impressão que fica de alguém que conhece ele agora, faz, que menino super inteligente, ele deve ser ótimo na escola. Mas no boletim do Alan, a prova de que o sucesso escolar não é condição natural de um superdotado. As escolas aqui no estado, principalmente aqui no nosso capital, em Recife, elas têm muita resistência à questão das altas habilidades, superdotação, no caso, porque dos mitos, o superdotado é aquele gênio, e não é isso. Como pode um aluno superdotado ficar tão abaixo da média dos colegas de turma? É um problema mais comum do que se imagina
Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco se aproxima de uma explicação. Os especialistas acompanharam a vida escolar de 1.300 estudantes e estabeleceram uma relação entre o nível de inteligência de cada aluno e o tempo que este aluno dedicava aos estudos. O resultado desta combinação vai contra a lógica da pedagogia. O estudo revelou que quanto maior é a quantidade de horas que o aluno superdotado dedica aos estudos, menor é o rendimento dele na escola. Se tiver um nível de QI consistente com a chamada superdotação ou altas habilidades, a cada hora de estudo sua vale em média por 4 horas e meia de estudo de uma pessoa normal. Aí se você pega e aplica a um superdotado as exigências de estudo que você faria para um aluno normal, isso pode ser, em alguns casos, pode ser considerado uma forma de tortura. Bruno Campelo, autor da pesquisa, se apoiou na própria história para buscar respostas. Identificado com altas habilidades na infância, o professor universitário, hoje bem-sucedido, admite que não guarda boas lembranças da escola. Agora, do outro lado da carteira, se esforça para ensinar uma lição. A igualdade é a pior forma de violência. Você impor às pessoas um padrão de semelhança quando as pessoas são inerentemente diferentes é uma forma de violência e essa é a fonte de muitos dos males na sociedade. Pena que essa ideia ainda não é aceita na maioria das escolas do Brasil. Para alguns, educação é mercadoria, nada mais. Se a escola fosse adequar a LAN, então vamos perder todos os alunos. A LAN cabe se adequar à escola. Tem hora que me dá vontade de largar tudo, deixar eu repetir de novo, deixar ser tudo, porque eu digo. Por tanto que eu sou inteligente, porque eu não tiro notas boas. Eu não sabia que era tão difícil ter um filho assim, tão abençoado, tão especial. Ensinar existe comprometimento. Arrepiar, hein? Amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer a Escola dos Superdotados, um espaço do Recife, onde crianças e jovens desenvolvem os talentos com a ajuda de professores especializados.